Por que líderes políticos mentem? Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Sena, falando aqui de Berlim. Hoje é 1º de julho de 2022. Não só líderes políticos, experts, jornalistas, artistas. Porque as pessoas tendem cada vez mais, ao que me parece, a acreditarem em mentiras, em fatos que são fruto de mera propaganda. Assisti ontem à noite ao notório programa de entrevistas do jornalista alemão Markus Lanz, aqui na TV pública alemã ZDF. Markus Lanz é um excelente jornalista, vai fundo nas questões, seu questionamento, especialmente de coisas polêmicas. E é uma pessoa com a índole, me parece, aberta a realmente compreender as coisas. Estranhamente, nos últimos tempos, tem convidado pessoas que só confirmam a versão do governo alemão sobre a necessidade dessa guerra. Ontem, por exemplo, um professor de história de uma universidade alemã. Não vou citar o nome para evitar problemas maiores, afinal de contas, meu objetivo aqui não é pessoalizar a minha crítica, e muito menos as minhas opiniões, ou a minha visão das coisas, mas sim tentar também entender o que está acontecendo, de onde surge isso e como podemos fazer frente a tudo isso. Bom, esse professor de história disse o seguinte: os nacionalistas ucranianos nunca existiram. É fruto de mera propaganda, com essas palavras. Como se fossem coisas inocentes. Coisas, fruto de uma mentira contada pelo serviço secreto coordenado por Vladimir Putin. Preciso contar algumas experiências minhas, pessoais, a esse respeito. Não só as histórias que todos conhecem, quem quiser buscar na internet o nome de Stepan Bandera, que é conhecidíssimo, era um nazista, nacional-socialista, criminoso, assassino, etc. Mas preciso contar algumas experiências minhas. Quando eu ainda morava no Brasil, eu trabalhava em Porto Alegre e frequentava em Porto Alegre uma cooperativa ecológica, a Colmeia. Na época eu sempre trabalhei muito e eu tive problemas de gastrite. E nessa cooperativa, que eu tinha um restaurante com almoço, existia uma senhora que era nutricionista e prestava ao público do restaurante uma consultoria gratuita. E eu me aproximei dessa senhora e acabei ficando amigo dela, a senhora Herta Karp-Wiener, uma pessoa maravilhosa, nutricionista que me ajudou muito em enfrentar o meu problema de gastrite. E com o tempo ela passou a me contar as histórias dela, de onde ela tinha vindo, como é que era a vida dela. Ela me contava que era da Europa. Ela vinha de Lviv, que hoje é Ucrânia. Lviv, né? Que na tradução chama Leões, que era na Polônia naquele tempo. E ela contava que, para minha surpresa, que o pessoal da cidade eram piores que os nazistas. Antes mesmo, ou quando souberam que os alemães tinham invadido o país, os moradores da própria cidade saíram caçando os judeus na rua, arrancando suas orelhas, seus narizes, massacrando a população. Os próprios poloneses. Existia um histórico profundo de ódio, de antissemitismo dentro da Polônia naquela época já. Isso não é uma mentira. Quer dizer, nunca houve isso. Isso, na verdade, são ódios que nunca foram conformados. Explico por que a minha opinião a respeito disso. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, houve uma discussão numa rede social, da qual eu participava, em que o pessoal... Foi uma postagem que colocava um filme, ou um vídeo, que é conhecido talvez aí no Brasil também, de um bote, aqueles botes de borracha inflável, lotado de refugiados, se aproximando da costa, se eu não me engano, da Grécia, e os guardas da guarda costeira com um arpão tentando furar o bote.
E nessa rede social esse vídeo foi postado por um colega meu português e um pessoal da Ucrânia fez um comentário dizendo meus parabéns aos guardas, aos oficiais da guarda costeira, é isso mesmo, tem que mandar esses caras embora. Quer dizer, eles não querem saber de refugiados, têm dificuldade de aceitar o que é diferente. Isso não é uma invenção. Para quem conhece um pouco da história, não estou dizendo, pelo amor de Deus, que todos os ucranianos são racistas ou que têm esse tipo de problema. Mas existe sim, claro, na Ucrânia, assim como existe na Polônia, um problema de nacionalismo doentio. Que agora vem um professor de história na televisão pública alemã corroborar com a propaganda de governo, dizendo que não existe racismo, que esse nacionalismo nunca existiu. Tá? É uma coisa que me causa assim, revolta, de certa forma. Ainda hoje de manhã, Annalena Baerbock, a ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, repete também o seu discurso, a sua narrativa, repetindo a frase: os russos não podem ganhar essa guerra, mas me explique por que eles não podem ganhar essa guerra. Ou se o mais importante é ganhar a guerra ou acabar com a matança. Não existe justificativa para guerra nenhuma. Minha pergunta é, por que os europeus, os governos, as autoridades europeias trabalham para acirrar o conflito, para tornar essa matança, prolongá-la, torná-la mais dramática, mais trágica? É o papel que os políticos europeus estão cumprindo hoje. E aqui na Alemanha, lhes garanto, eles não são maioria e não há uma opinião única a esse respeito. Vou dar um exemplo. Ainda ontem, o ministro da Economia, colega de partido da dona Annalena Baerbock, o senhor Robert Habeck, foi na refinaria de Schwede, aqui na região de Brandemburgo, perto do norte da Alemanha, participar de um evento comunitário dos funcionários da refinaria que andam muito apreensivos, pois afinal existe uma propaganda muito forte contra o recebimento do óleo russo. Essa refinaria foi construída para receber o óleo da Rússia. É uma viscosidade, o óleo tem que ter uma certa viscosidade própria, certas propriedades, e a refinaria é feita para atender essas características. E tirando o óleo russo, provavelmente muita gente vai perder o emprego, e as pessoas têm medo disso. Não só isso, já existe uma propaganda de que as energias alternativas vão conseguir substituir todos os combustíveis fósseis. Tá, tudo bem. O ministro Robert Habeck, foi vaiado, pois começa a dizer certas coisas que ele não pode garantir. Promessas, dizendo que não, estamos atentos. Sinceramente, será que esses políticos realmente estão preocupados com as pessoas? Ou sua prioridade número 1 é a própria carreira política? Perguntar não ofende. Mas esse mesmo ministro, há uma semana atrás, foi à televisão fazer um pronunciamento. Quando houve o corte, o primeiro, assim, a confirmação de que há um problema de abastecimento energético grave no país, ele foi a fazer um pronunciamento em vídeo pedindo aos alemães que economizassem energia. Pois bem, nada demais. Inclusive falou que ele mesmo anda tomando banhos mais curtos. Seus banhos não passam de 1 minuto. Me pergunto se ele está se limpando direito. Enfim, perguntar não ofende. Mas como se isso fosse uma solução, pois não é só o banho. O inverno chegando na Alemanha e não tendo energia para aquecer as casas, isso causa um transtorno que compromete, inclusive, a saúde das pessoas. Mas é uma questão que não tem sido, digamos assim, tratada, trabalhada de uma forma que não há uma solução realmente confiável e encaminhada. Eles dizem que vão fazer, agora vamos ligar as usinas a carvão, religar inclusive usinas que estavam sendo desligadas.
Vamos manter as usinas atômicas que deveriam ser desligadas em 2023. Investiremos bilhões, construiremos milhares de cataventos, instalaremos painéis solares por todo o país. Nada disso garante que vá funcionar, que vá poder chegar a tempo. Quando não tiver sol e quando não tiver vento? Coisas que não são respondidas. Toda a propaganda é: precisamos derrotar Vladimir Putin, que está ganhando a guerra. Nem disso tratam. Mas não só eles. Vou falar aqui, o próprio chanceler alemão, social-democrata, Olaf Scholz. No dia 28, deu uma entrevista à televisão do grupo Die Welt, que é um grupo privado aqui da Alemanha, antes de embarcar para essa cúpula da OTAN em Madrid, que acaba de encerrar. Ele estava ainda na Bavária, encerrando o encontro do G7, e deu a seguinte entrevista. Não, ele na verdade ele mentiu descaradamente, dizendo que eles já estavam preparados. Ele já contava com isso, estavam se preparando para o conflito com a Rússia desde dezembro. Desde dezembro, quando ele tinha sido eleito. Quer dizer, toda a surpresa ao qual o governo dele foi acometida por conta dessa invasão foi como: não existiu isso, está tudo programado, os nossos passos são calculados. Dá para acreditar em algo assim? Ele fala assim, as palavras dele: tínhamos consciência e utilizamos as possibilidades, desligando os pipelines e usando a quantidade de gás que nos permite encher os nossos reservatórios. Mentira! Eu digo na cara dele que isso é uma mentira, pois quem desligou o gás foi os russos, alegando que não conseguem fazer a manutenção das linhas por conta das sanções. Isso é notório, conhecimento público. Sabe? Tínhamos consciência, usamos as possibilidades de ligando os pipelines. Quem desligou foi os russos. Que possibilidades? Que eles não sabem ainda como vão resolver o problema. O ministro da economia dele está sendo vaiado em eventos públicos aqui. A senhora Annalena Baerbock, sua ministra das Relações Exteriores, tem uma hashtag no Twitter dizendo assim: ela precisa sair, né? Querem que ela peça demissão do cargo. Tem uma thread no Twitter sobre isso. Digo, e aí ele tem a cara de pau. Bom, é um político profissional, né? Sabe bem fazer esse tipo de papel, sabe? Enfim, eles esquecem, sabe, que ainda este ano, eles precisam encher os reservatórios de gás que não estão cheios, e que a única forma de obter o nível mínimo de gás para atravessar o inverno é através do racionamento de energia, que deve começar imediatamente. No verão que ainda não deu muito as caras, pois o verão aqui pode ser tanto muito quente e seco, como um pouco frio, ameno e muito chuvoso. E outra coisa, ele mentiu durante essa entrevista, dizendo que a estratégia do governo é concentrada exclusivamente em energias renováveis. É mentira, a estratégia do governo já foi esclarecida até pelas autoridades competentes da área de energia, dizendo que é um mix, eles precisam de um mix de energia. Pode ser com a atômica, mantendo as usinas atômicas ligadas por mais tempo, ou também por não só prolongando, religando usinas a carvão. A Alemanha tem reservas de carvão que poderiam durar 400 anos, segundo os estudos do próprio governo. Isso não é novidade. Aqui, os especialistas chamam que é uma fixação obsessiva que toma conta da Europa, sabe? De ver a Rússia destruída. E, na verdade, quem se está destruindo é o próprio Ocidente, a própria Europa. Queria lembrar que em junho agora, nesse mês que acaba de acabar
de terminar, mês de junho, tem duas datas importantes para os russos aqui. É 22 de junho, foi a data da invasão nazista da União Soviética, dos alemães, sabe? Quando invadiram e atacaram a União Soviética. E 24 de junho foi a data em que Napoleão e o seu grande exército invadiu a Rússia. Sabemos como terminou essas aventuras do Ocidente. Não sabemos? Perguntar não ofende.